Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Vamos falar do... Vamos falar do Fla-Flu. Coisas de grego não é comigo, não. Fla-Flu, pra encerrar. Vai pro grego pra lá. Fla-Flu. E daqui a pouco tem charla, né? Daqui a pouco. Irmão, precisa... E é verdade. Precisa comer um negocinho, né? Existe favorito para o Fla-Flu? Luiz Guilherme. Existe favorito. Flamengo. Começou com um cara falando que... O Flamengo tá na melhor fase do que o Fluminense, tecnicamente. E de jogadores, inclusive. E a gente aqui nesse programa mesmo disse Fisicamente também. no Fisicamente. início do ano a gente apostava ao contrário, né? Você como vascaíno declarado. Quem eu prefiro? É. Na final? É. Já passou? Eu prefiro o Flamengo. Porque ganhar um título em cima do Flamengo, se acontecer, né? Desde 88 não Desde acontece. 88. Fluminense é pato de vocês. Hein? Não, mas aí que tá. O Carioca, em si, o título não serve pra nada. O que serve é ganhar dos rivais. É. O rival que eu mais quero ganhar é o Flamengo. Todos sabem que estilo de jogo eu prefiro do Fluminense. Prefiro Fernando Diniz a Tite. Eu. Agora, neste momento, o trabalho do Tite é mais desenvolvido do que o Diniz na temporada. Então, mas Eu acho tem que o Flamengo chega favorito pra esse jogo. tem uma... Aí puxando assim, defendendo o Diniz um pouco nesse caso, o Diniz estava focado na Recopa. Tava de férias, né? Também. E depois voltou e teve que acelerar um processo pra botar um time Pra minimamente Recopa. competitivo pra Recopa, e isso divide atenções. Ganhou um grupo mais recheado, então tem que administrar ali, incluir, dar minutagem a Renato, Não, o grupo também voltou Douglas depois. Se a gente já Costa. choquei o Vasco oscilar, imagina o Fluminense que foi campeão da Libertadores Flamengo e já- agora da Recopa. Já Pô, o Tite, não, ele tava ali com o objetivo do Tite. É chegar, eu acho, né? Internamente, não vai falar isso, mas chegar com o time o mais pronto possível na fase de grupos em abril. No meio do caminho disso tem o quê? O Carioca. Então, assim, a gente tem que ganhar a Guanabara, temos que ganhar o Carioca como afirmação de um trabalho na parte de moral do time também, e chegar em abril na fase de grupos da Libertadores com o time aqui. Eu tenho esse time aqui, o time tá pronto, a torcida não tem dúvida, não tem questionamentos, vamos pra cima. Eu acho que aí, por isso que eu acho que acabou que chega nesse momento, o Flamengo, de fato, com um time mais equilibrado, ali, mais no pronto, rumo, né? e o Fluminense ainda foi assolado, né, por questões, assim, de contusão, o cartão vermelho do André, que aí ele chega nesse primeiro jogo, que é de mando dele, né, do Flu, né, com o time mexido, e até com o Douglas Costa, que seria um reserva que tem entrado cada vez mais, com algumas questões, o Ganso ainda não engrenou nesse ano, então tem a questão do Renato Augusto. Quem que vai entrar? Acho que Aí não vai ter o André, qual que ele vai fazer? Ele vai botar o Gabriel, que é mais solto, ele não deu tanta minutagem. Vai botar o Marcelo tá com Alexander condição, né? com o Martinelli. Marcelo eu- tá com condição de jogo, não tá? Marcelo tá. Tá, né? Tá. tá. Aí, agora eu só tenho uma dúvida. Na verdade, eu suspeito que, por exemplo, seja Fluminense ou Flamengo, lógico que perder clássico já é catastrófico por si só. Mas, por exemplo, pro Flamengo seria mais catastrófico uma eliminação. Porque o Flamengo não ganhou a Recopa, o Flamengo não é o atual campeão da Libertadores, o Flamengo tá numa reconstrução e você... O Flamengo eliminado pelo Fluminense é um golpe. É um golpe duríssimo. Não pode afetar a temporada. Não Mas pode também afetar, não é nada absurdo, não né? pode. O cara não pode. Acabou o ano. Sim. O Flamengo perder pro Fluminense. golpe duríssimo. Não, o Agora, Fluminense antes do... Se é você nada pegar diferente. assim, o que vinha sendo o Fluminense antes de começar a temporada, o Fluminense seria favorito pro jogo. sim, mas hoje o favoritismo se inverteu. Pelo andamento do trabalho, acho que o trabalho do Tite começou antes. É bom a gente lembrar que o time titular do Flamengo entra na primeira rodada do Carioca, em campo. E né? depois viaja, mas... Depois vai para os Estados Unidos. Faz jogos lá. Enquanto o Marcelo estava nos Estados Unidos, Na NBA. vendo De jogos. férias. Mas com aí- o Jimmy Butler... Mas vendo aí, por Brooklyn exemplo, Nets, vendo tudo. no caso do Fluminense, por exemplo, você tem um atenuante do time ser campeão da Libertadores, ter vencido a Recopa, exorcizando um fantasma de mais de 15 anos, sei lá. Só que, assim, o Fluminense não ganha um clássico com 11 jogos. A última vitória... Não, esse clássico importa. Não. Agora eu vou... Esse agora... Última vitória na finalíssima do Carioca de 23. E aí, por exemplo, o Fluminense foi eliminado, ele vai acumular, sei lá, 13 jogos sem vitórias em clássico e vai perder pro maior rival.
E Acho perdeu a que- oportunidade de ser tricampeão, né? Perdeu a oportunidade de ser tricampeão também. Não, acho que é uma crise. Não, mas eu acho que também, Mas também é um golpe da forma como é forte. do Flamengo, é um golpe forte, entendeu? Então, do mesmo jeito que o Flamengo não pode ser... vai ser algo chato, mas não pode abalar, porque... Sabe por que não pode abalar? Porque no final do ano, se só ganhar o Carioca, não vale de nada. Sim, lógico. Mesmo que o Flamengo não ganhou nada no passado. A torcida vai ficar com ódio. E a do Fluminense também. Mesmo que o tri é bacana e tudo mais, chega no final do ano, ganhamos o que? Mas sabe qual vai ser o questionamento? O questionamento... É isso aí. Por isso que não pode acabar com o ano. O questionamento são vai duas ser... equipes que vão lutar por outros títulos. Libertadores maiores do Brasil e da temporada. Brasileiro. O Os dois. questionamento acerca do Fluminense vai ser... Esse time subiu no salto. O questionamento vai ser esse. Existem essas coisas. Ou o Diniz atingiu o limite. Não, ou... Não, vai ter- Aparece Mas vai teoria ter. pra tudo. É, né? Mas vai ter, aparece cara. teoria pra Vai tudo. ter, Aparece teoria pra velho. tudo. Tinha gente querendo a cabeça do Tite na pré-temporada, Por exemplo, praticamente. a- Tem gente Cara, reclamando Acabou de ser Diniz campeão, no cara. primeiro sei, jogo. Tem 2 semanas, nem sei. isso. O Diniz foi bem criticado contra a LDU lá, pô. Foi, mas é... O Ceni foi Porque se a campeão. gente for lembrar, tipo, o ano passado do Flamengo, a essa altura, o Flamengo tinha perdido a Supercopa do Brasil, Mas acho que é um Flamengo tinha sido incomparável, eliminado né? na semifinal do Mundial. Sim. Era um caos. Tinha... Fluminense era um caos. Tinha mais o quê? Não, mas o Flamengo é ativo nesse Recopa, caso. perdeu a Recopa pro Del Valle. Mundial, Recopa. E Carioca. E perdeu a decisão pro Fluminense. Não, sim. Mas é Só que, foram 4 só que, por exemplo... Dessa vez não, o Fluminense ganhou a Libertadores, foi pro Mundial, chegou à final contra o Manchester City, do Guardiola, pô. Aí, É uma goleada com grife, a galera... O melhor time do mundo, o melhor A time galera do também mundo. dourou uma pílula ali, porque você é outro levando a goleada mesmo, botando na roda ali 1 minutinho ou 2. Ninguém Claro. quer levar goleada. Mas aí eu entendo, beleza. Chegou Mas, por exemplo, Mas foi eu vou 4 dar mas um aí exemplo... ganha a Recopa Sim. da LDU, pô, ganhou de semana passada. Mas o futebol é assim, por exemplo, o Dorival... Mas não acho que é mas, assim, por não, exemplo, a Principalmente com o pressão... treinador que... O treinador, A pressão o está lá. Fernando Diniz A gente pro pode não falar da Fluminense, pressão, o mas ela tá Fernando lá. Diniz pro Fluminense, ele tem o mesmo significado, na minha visão, do que o Jorge Jesus pro Flamengo. Então, eu gosto de pegar sempre o prisma do torcedor. A gente tá aqui Pode falando e ninguém perguntar. gosta do Fluminense. Pra mim é na isso. semana, como o Luizinho falou, na semana que ganhou, mas na semana que perdeu pra LDU lá, Não e vi. depois teve um clássico, depois que perdeu também, né? Antes do título. Não. Pô, eu teve vi clássico, várias não. lives dos tricolores. Não, É quem emendou o jogo ruim Putaços. contra o Vasco, jogo ruim contra o... Putaços. Título é obrigação, basta. O Ganso não pode jogar mais. Eu vi vou dar um várias. exemplo. Porque vou você dar um imagina, exemplo. perde pra... Tipo, se o Flamengo ano passado perdeu pro Del Valle. Teve zoação? Teve. Agora, perde pra Muita LDU seria uma parada. Não, tudo de bem. novo. Mas eu utilizo o exemplo do Dorival. O Dorival ganhou Copa do Brasil e Libertadores, perdeu pra Havaí, tinha uma galera falando... loucura. Perdeu pro Curitiba, Sim, né? pode Empatou ser, mas o Curitiba. futebol- Vimos que foi loucura. Aí, o Dorival por- Júnior está na seleção Não, e brasileira. por que agora. que O Rogério foi campeão brasileiro e no dia que o cara podia estar. É, mas não pode. No Isso dia aí que eu tô é falando. beleza. Tinha que estar falando campeão. Ó, tá assim, se merda. Ano que vem não pode ser. Olha, campeão, olha, sério. Tá, beleza. O Dorival disse que quando ele Beleza. tirou o Dorival, pra mim era loucura. Não, olha É, o exe- foi tá bom, loucura. Beleza. Sim. Eu não tô falando nem do Mas aspecto... tá lá, o torcedor eu não tô, é assim. eu não tô falando do aspecto de diretoria, não. Tô falando do aspecto de torcedor. É. Tô falando, por exemplo, o Dorival, após a derrota contra o Havaí Então. do Flamengo. Beleza. Nem lembro quanto Mas foi o o jogo. que me garante que a torcida do Fluminense não vai ficar revoltada Não com o acho, Diniz? cara, acho que não não. vai ficar Acho revoltada que com o Diniz se eu perder pro Flamengo? Não Eu acho. Tem vai. um título agora, não Eu vai. sei, Não vai. eu sei, mas o torcedor é passional, cara. Não vai, eu acho que não. Eu acho que vai, por exemplo... Não, cara, e outra Eu coisa... acho que não dá pra falar não vai ou vai. Eu acho que vai. Grupos da torcida vão ficar e não vão ficar. Sim, mas, por Grupos exemplo- vão se manifestar. Mas, por Você exemplo- vai olhar, às vezes, no Twitter, vai ter um grupo ali mais puto. Mas inicia- Aí vai olhar no Instagram ou no YouTube. Mas, por exemplo, não vai iniciar o Campeonato Brasileiro da mesma forma como iniciou a temporada. Vai iniciar mais Sim, pressionado. cara, eu acho... Sim. Eu acho... Porque o Cara, eu acho título que mais tem que importante é o que vem tratar segundo, é o Diniz. que vem na O Diniz sequência. é o maior também. técnico da história do Fluminense. Sim. Também há Esse treinador, controvérsias. ele não corre nenhum risco de nada. Tá? Mas aí que tá. Não, pra título do Fluminense sim, mas Ele pro não, torcedor... diretoria do E Fluminense outra, é um você negócio, imagina, pra torcida é quando outra. for se substituir o Diniz, quando o Fluminense for substituir o Diniz pelo trabalho autoral que ele tem, vai ser algo extremamente complicado. Tanto que o Fluminense concordou e se mostrou uma decisão acertada dividi-lo com a seleção brasileira. As pessoas Porque se... se a galera, se ele saísse do Fluminense, naquele momento, o Fluminense totalmente não seria campeão da Não, Libertadores. ele é campeão. Então, assim, ele conta é do um Diniz. treinador. Quando ele deixar o Fluminense, cara, eu não imagino quem vem numa vaga Não, dessa. eu entendo que seja Tem alguém complicado. parecido com ele no Não. Brasil? Tem alguém Não. parecido com Mas ele? Não. o clamor- O Felipe Demitiu. Luiz falou aqui, não tem ninguém parecido com ele no mundo. É um estilo de jogo único. Único. É Então, muito difícil, cara. Isso é essa por pressão exemplo, de... o clamor
que, por exemplo, você falou do Diniz estar para o Fluminense como o Jorge Jesus está para o Flamengo. Se o Flamengo não iniciasse 2020 como terminou em 2019, atropelando todo mundo e tal, não sei o quê, e não fosse a despedida daquela forma, o Flamengo ganhando o título e ele se despedindo, também haveria questionamentos. Porra, será que foi uma obra do acaso? Será que ele era isso tudo mesmo? O questionamento ia ocorrer, o questionamento só não ocorre em relação ao Jorge Jesus, porque ele começou no auge, o meio era o auge, e o final também foi o auge. Então, assim, quando... você não teve nem tempo hábil pra ter uma derrocada. De trabalho do Jesus? Não tem 6, 7 meses? Já é menos que o do Diniz no Fluminense. Não, é um ano. Chegou um ano? Um ano. Chegou um ano. Não, ele chegou no segundo ele sai semestre, no Carioca, ele sai Não, mas depois tem do a Carioca. pandemia. Porque Então, tem a ele chega no pandemia, segundo né? semestre de trabalho, 19. uns 8 meses, eu acho. sai 7 depois meses. do Carioca. Então, assim... E mais de 10 títulos conquistados. Não existe questionamento. Não Foram existe 10 títulos. Somando pegando Supercopa, Taça Guanabara. Copa, Taça Guanabara, Não Carioca. existe questionamento, só resta a saudade, porque é igual o Luiz Castro no Botafogo. O Luiz Castro, beleza, que não conquistou, mas tava num patamar de ser inquestionável naquele momento, porque o Botafogo fazia e fez o melhor primeiro turno da história do brasileiro. Então, assim, o Diniz, se fosse demitido, não demitido, mas se pegasse uma proposta milionária. Não, pra diretoria do Botafogo do Fluminense não existe exatamente. isso. Mas Tava demissão também. Tá elevando. Pra diretoria não existe. Não tô falando nenhum questionamento. Tá falando do questionamento do Diniz. questionamento. Torcedor, Que vai ser questionado. eu volto com o Matheus. Qualquer pessoa tem que ser Torcedor não dá questionada. pra te falar assim, impossível que o cara vai ficar questionar. puto. Lógico que vai. Vai ter um grupo que vai ficar Isso. puto, vai ter grupo que vai falar assim, foda-se o Carioca. E Betão? vai ter grupo que vai estar, vambora, e vai ter grupo que vai... Não, o Carioca. Que merda, não ganha um Não, clássico. perder o Flamengo, perder clássico. Betão. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!